Se você acha que fazer network é ter uma lista de contatos, você precisa ver esse vídeo. Eu sou o Freitas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Desenrola Digital. Hoje eu quero falar com vocês sobre networking, né? É um tema que está muito em voga, existem hoje vários grupos de networking, mas eu sinto que isso está um pouco perdido e a galera está viajando um pouco nessa história e eu quero falar um pouco com vocês sobre isso porque eu sou reconhecido por algumas pessoas, né? Se você entrar no meu LinkedIn ali, tem algumas pessoas que até falam, cara, o Freitas é um networking nato, né? Porque uma coisa que você tem que ter muito em mente para iniciar essa conversa, o network não é você ter uma agenda cheia de números de telefone, cheio de cartões de algumas pessoas importantes ou não. Isso não é network. Você só tem um bom catálogo de telefones. Nada mais que isso. Porque network, tecnicamente falando, é o ato de você construir, né? Você criar uma rede de relacionamento. E relacionamento é algo que é feito em duas partes, né? Nunca é feito de uma parte só. O relacionamento tem que ser uma relação, né? Uma via de mão dupla. Então você entrega e depois a pessoa entrega para você, né? Então, alguns pontos que a gente tem que falar demais, né? Basicamente, não é troca de cartão. Então, quantas vezes você já vai num evento, você já viu a pessoa lá desesperada, querendo trocar cartão? Não, não é uma troca de cartão, né? A base de uma relação de network é você sempre se mostrar interessante antes de interesseiro. Como assim, né? Que nunca você deve pedir nada, primeiramente, numa relação de network, né? Você deve oferecer isso. Eu listei aqui alguns pontos que eu acho muito bacana para vocês terem em mente, né? Então, elementos chaves de se fazer o network, eu nomeei isso, né? Primeira coisa é ser um relacionamento recíproco. Não é você apenas obter coisas, obter informação. É primeiro você entregar. Eu faço muito network, primeiramente, sempre dessa forma. Eu entrego, eu gero valor para a pessoa que está do outro lado. Presença em eventos, né? Todo mundo fala, pô, tem que estar em evento para você fazer network, mas as pessoas caem, né, nesse erro que eu falei no começo, né? Acha que estar no evento é somente aquela troca de cartão. E não. Pô, você, muitas vezes, é você aproveitar uma oportunidade que é da seguinte forma. Essa semana passada, eu fui convidado a ir num lançamento de um livro de uma pessoa que já foi meu coaching, né? Ele vai relançar um livro dele. Cara, eu vou nesse lançamento do livro dele de qualquer forma. Não para fazer um network com a base dele, mas para gerar valor na minha relação com ele. Sempre foi um cara que sempre esteve presente, sempre me apoiou em muitos momentos de network. Então, nesse momento, eu vou ao lançamento do livro dele para estreitar ainda mais a minha relação com ele, né? Então, gera essa conexão, né? Ter a manutenção dos seus contatos. Porque não adianta você ter ali sua lista de contatos, sua lista de e-mail, sua lista de WhatsApp, e você não esquentar isso, né? Eu, muitas vezes, eu faço o quê? Esse último mês eu não fiz isso, mas no mês anterior, a hora que, logo no finalzinho da campanha, acabou a campanha, eu já reativei alguns contatos. Então, e aí, como que você tá? Pô, vamos tomar um café? Pô, vamos fazer um almoço? Vamos bater um papo? Você reativa esse contato primeiro, antes de você pensar em alguma troca na sua relação de network. Então é você esquentar isso. E eu, normalmente, eu tiro um dia do mês para fazer networking. De 1 a 2 dias. Eu ligo para algumas pessoas que faz muito tempo que eu não falo, que eu não tenho contato, e me coloco à disposição para o quê? Vamos tomar um café? Você está precisando de alguma coisa? Vamos bater um papo? Dependendo do grau da minha amizade, da minha intimidade e até do tempo que eu fiquei fora, eu gosto muito de ler, né? Então eu levo um livro para essa pessoa,
é você entregar, entende? Eu acho que esse é um ponto muito fundamental do network, né? É você servir primeiro. Porque quando você serve, você gera depois o quê? A reciprocidade, né? E o relacionamento tem que ser um relacionamento genuíno. Não adianta você querer estabelecer uma relação de network com pessoas que não vai ter a sensibilidade, né? Tem que ter aquela, que nem a gente dizia muito antigamente, né? O santo bater, né? Pô, você tem que se conectar com a pessoa, tem que ter os mesmos princípios que você, os mesmos valores que você. Eu, particularmente, as mesmas crenças que eu, essa relação ela vai acontecer muito mais fácil, né? Uma outra coisa que é muito bacana na relação de networking é você conectar pessoas. Você fazer um network, vamos dizer assim, num segundo nível. Como isso? Como eu disse assim, eu conheço muitas pessoas, algumas dessas pessoas eu não faço networking ali de fato, mas eu tenho o contato, eu tenho uma relação com essa pessoa. E muitas vezes, alguma pessoa do meu meio precisa conectar com a pessoa daqui. E aí eu faço esse estreitamento dessa conexão. E aí eu faço, como a gente dizia antigamente, eu faço essa ponte, né? Então tem um caso, nesse momento está acontecendo isso, eu coordenei a CUFA, a Central Única das Favelas, e tem uma pessoa que fez a minha mentoria que está querendo se conectar com a galera daqui. Então eu fiz um primeiro contato, fiz ali a ponte, mandei o contato de um para o outro, agora eu falei, agora vocês se conectam. Ou seja, eu me coloquei à disposição, mas eu também não posso fazer tudo pelas pessoas, certo? Você que está ali querendo se conectar com alguém, aí é o ato seu de gerar uma conexão genuína e verdadeira, como eu disse, né? Construir momentos de feedback, né? Feedbacks construtivos. Isso a gente pode usar muito nas redes sociais. Então, eu já estabeleci alguns networks muito poderosos comentando post. Então, a gente tem essa mania de ou curtir o post de alguém que a gente admira, que a gente segue, mas não gerar esse relacionamento. E não é um comentário, né, somente de pagação de sapo, né, de fã. Não, é você gerar comentários construtivos. Porque se você não gera uma relação naquele momento, você vai se tornar uma pessoa que vai entrar no radar daquela pessoa que você admira. Eu tenho N casos disso, tá? Eu tenho casos disso com o próprio Joel J. Eu tenho casos disso. Essa semana eu gerei um comentário, um movimento, por exemplo, na V4, que é uma grande produtora aqui, uma agência do digital, com o próprio José Salib Neto, que é um cara que eu admiro demais, com o Sandro Magaldi. Eu fiz essa semana o Tio Freitas Indica. Foi um Tio Freitas Indica, além de uma indicação positiva, porque eu gostei, é uma indicação intencional. E aí eu já faço a ligação para um outro ponto que é muito importante nas relações de network. É você estabelecer intencionalidade. Então, você tem ali um produto, você tem algo que você pode intencionalmente chegar em outra pessoa. Isso, eu sou um outro exemplo disso. Então, eu tenho o meu podcast, o próprio Joel J fala isso, né? E o Caio Carneiro, são uma galera que eu sigo demais e me inspiro demais nesses caras. E você tem que tirar aprendizados disso, né? A gente não tem que seguir somente como fã. Você tem que seguir para tirar aprendizados. E uma das coisas que o Joel fala é que o podcast é uma grande arma de networking. Tem um podcast dele com o Alfredo Soares, se você não viu, veja, que o Alfredo ele dá uma aula ali de networking, falando nesse ponto. Então você, peraí, eu quero me conectar com 10 pessoas. Eu vou fazer uma lista e de que forma que eu posso usar a rede que eu tenho, os meios que eu tenho para mim chegar nessa pessoa.
e intencionalmente fazer isso. Então tem um caso que eu já citei aqui, e é um case de sucesso na minha intencionalidade de fazer, de conectar. Foi a campanha política, então eu já tinha trabalhado, já conhecia o Alexandre Pires, eu esquentei essa relação com ele em outubro do ano passado, pedi um café, ele me recebeu em reunião, a gente bateu um papo, eu convidei ele para participar do meu podcast. Ele veio ao meu podcast, a gente bateu um papo e eu me coloquei à disposição que eu gostaria de trabalhar na campanha dele. Ele não tinha certeza que ele sairia candidato. Ele saiu candidato, o meu nome veio à tona e eu fui responsável por cuidar do marketing dele, todo na parte de comunicação dele. Entende? Então, você traça onde você quer chegar. Pô, eu tenho meios de chegar? Tenho. Se você não tem na sua rede, você vai olhar na sua rede paralela. Quais são as pessoas que eu posso primeiramente ajudar para depois pedir um contato? Tem outro caso, hoje eu faço parte de uma rede de networking que existe aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, que chama NetWeaving. NetWeaving, ela é comandado pela Dorothy Boscolo. Ela é uma grande empresária aqui de São Paulo também. Então, o NetWeaving, ele estourou muito a bolha desses grupos de networking, que a gente tem vários por aí, porque além de ser uma rede que estabelece a relação entre as pessoas, é uma rede que ajuda as pessoas. Então, sempre tem uma série de eventos. A gente vai fazer agora no dia 2 de dezembro, é isso, Malik? No próximo dia 2 de dezembro vai ter um bingo beneficente. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu vou deixar o link até aqui embaixo para vocês. É aberto ao público, tá? Então é um bingo que vai a galera do NetWeaving e tem convidados. Em toda a renda desse bingo vai ser destinado ao Hospital do Câncer. Então a gente agora tem os presentes de Natal, que a gente adota crianças para a gente mandar presentes. Então é algo pensado além do networking, né? Networking é a base de tudo, mas a gente pensa além. Isso faz com que a gente gere no universo, né, um campo de positividade, um campo de olhar para o próximo, que as coisas naturalmente vão fluindo e acontecem para todos que estão nesse grupo. Eu estou nesse grupo, já gerei alguns negócios dentro desse grupo. É um grupo que já gerou mais de 8 milhões de reais de negócios somente internos, além dos negócios externos que a gente tem ali. E partindo para o final desse vídeo, eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados na questão do networking sempre, que são cuidados na nossa comunicação verbal e não verbal. Então, dependendo de quem você quer fazer o networking, você tem que estabelecer algumas pontas da sua comunicação não verbal, que são o quê? O seu modo de vestimenta, acessórios, roupa, tudo isso tem que ser pensado no formato da sua comunicação e além da sua comunicação verbal. Alguns grupos que você vai falar, eles têm uma comunicação mais formal, você tem que tomar alguns cuidados com isso. E mesmo alguns ambientes que você vai, é um ambiente mais formal, você sabe que você não vai poder estar com uma calça jeans, você vai ter que estar com uma camisa um pouco mais social. O seu relógio, se você está com um relógio como esse meu, que é um relógio mais esportivo, se você tiver com um relógio mais formal, com uma pulseira de couro. Então, isso são pontas que a gente acha que as pessoas não reparam, mas repara. Você que está aí desse lado, saiba que o seu cérebro ele vai reparar e julgar nos 3 primeiros segundos iniciais que você bate o olho, você já olhou, já teve uma primeira impressão e já julgou aquela pessoa. Então, você sempre está sendo visto e está sempre sendo apontado. Então, aonde você quer chegar, quem você quer chegar com a sua mensagem, tem que ser muito pensado para você não queimar, né, uma possibilidade aí da sua
da sua relação de networking. E finalizando, de fato, tenha muito claro que muitos momentos do seu networking você vai ter que pagar por esse networking. Eu aprendi isso com o Joel J. Porque tem momentos do seu networking que você não vai conseguir chegar. Você não tem onde chegar. Você quer estabelecer contato com um mentor que você fala, cara, eu preciso chegar nesse cara. Como que você vai chegar? Você vai ter que pagar. E não é feio isso. Isso é uma relação muito clara. Como assim você vai pagar para falar com a pessoa? Não. Você vai pagar para entrar num grupo de mentoria. Você vai pagar para estar num evento. Você vai pagar para estar numa palestra. E ali você vai começar a estabelecer um contato. Então hoje tem grupos de mentoria que você paga 250 mil reais. Mas você está na nata desse grupo de mentoria, onde esses grupos levam outros grandes mentores e você tem acesso ao WhatsApp pessoal desses caras. Isso, além de estabelecer contatos que vão abrir portas de novos negócios, gera para você o quê? A autoridade. Então hoje, no NetWeaving, que é esse grupo de negócios que nós estamos aqui, que a gente faz parte, muitas pessoas querem estar nesse grupo, porque estar nesse grupo hoje já gera muita autoridade. Então, você puxa a autoridade das pessoas que estão ali, né? Então você ganha autoridade estando em alguns grupos, andando com certas pessoas. Beleza? Anota tudo isso daí, coloca num papel, faz a lição de casa. É muito importante que nesses vídeos que a gente vem fazendo aqui, diários, eu dou mini aulas para vocês, né? Eu trago insights para vocês. Vocês têm que ter muito claro que isso, você colocar em prática, vai funcionar. E eu quero escutar vocês, né? Eu quero escutar o que vocês estão achando dessas dicas, desses insights, desses pontos de vistas que a gente está trazendo aqui para você, beleza? É muito importante saber se está sendo bacana, se está faltando, se você está achando coisa de mais, coisa de menos. Divide com a gente aqui a sua opinião, beleza? Deixa aqui embaixo. Se você achou isso muito interessante, encaminhe para a galera também. Vou deixar aqui na descrição o link do Instagram do NetWeaving. Se você entrar lá, manda um direct, fala diretamente com a Doroti. Tenho certeza que ela vai atender você pessoalmente ali e vai te explicar todos os pontos desse grupo, beleza? Estou em todas as redes sociais, freitas.original. Amanhã tem mais, um grande abraço.